Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Diego Souza de Sena, sou discente do Campus Polo Euclides da Cunha, faço parte do grupo 5 e vou apresentar para vocês uma análise de forma bem resumida dos textos que foram discutidos na componente Habilidades Necessárias à Educação Online, que foi apresentado pelo professor Alex Alves e Marcelo Lino. Tá? Então, o primeiro texto é a EAD Palavra Proibida. Né? Edmeia Santos, que é a autora desse texto, ela resolveu separar os tópicos em ordem cronológica. Tá bom? Essa escolha foi porque ela optou pela narrativa autobiográfica. Tá? Assim, ela nos convida a fazer uma viagem no tempo, tá, de pesquisa e formação na cybercultura e de suas vivências, de períodos vivenciados pela autora. Tá? Nesse texto é apresentado algumas definições, como a definição de atividades assíncronas, que são aquelas que detêm a dispersão de tempo, tá? Dispersão geográfica, desculpa, que detém a dispersão geográfica e partilha de tempo de comunicação variados. Nessas atividades é importante porque garante a acessibilidade, principalmente para aquelas pessoas que não têm o tempo de estudar no horário programado. Né? Então pode estar estudando em outros horários, programando os seus horários. É bom também para as pessoas que não têm acesso à internet. Tá? Então, para poder estar acompanhando as atividades em outros momentos. Tá? A autora também, ela define também a palavra síncrona, né? Que são atividades síncronas? São atividades que detêm uma afetividade, né? São atividades que proporcionam o debate, né? A participação ativa, né? Então as atividades síncronas, elas são essenciais para a sala de aula online, né? E para o online, a autora, ela diz que não é a materialidade do digital em rede que garante a educação online. O que vai garantir é o currículo, a elaboração do currículo, um currículo forjado para a mediação da interação, tá? Para a comunicação. Em 2009, a autora fala aí de um período quando ela chegou na universidade, ela passou no concurso, né? Então ela chega na universidade, na disciplina, né? Na disciplina de pedagogia, e ela resolve observar a prática de alguns professores que já estavam ali, para ver aquelas práticas que mais se aproximavam com o ensino, com as atividades de ensino online. Né? Então ela pôde presenciar que alguns professores já utilizavam sites, blogs, né? Já utilizavam redes sociais para se comunicar com seus alunos, né? Mas que a educação online pode sim ser realizada com esses meios, mas ela percebeu que a interação entre esses alunos nem sempre acontecia, né? Estava apenas centrada em dias e hora determinada da semana. E ela disse que hoje esse tipo de atividades é chamada de ensino remoto. Né? Então, quando ela avança e ela vai lá no tópico e ela fala aí de volta ao presente para a pandemia da Covid-19, ela fala que na pandemia da Covid-19 estamos diante de experiências muito parecidas às experiências das colegas em 2009. Ou seja, atividades aí agora que são trabalhadas com o ensino remoto, né? E ela, inclusive, ela fala que algumas universidades particulares, escolas particulares, estão adotando o ensino remoto diante desse cenário pandêmico, né? Mas as escolas públicas, a universidade pública, têm uma resistência em adotar o ensino remoto, né? Devido ao cenário político, né? que nós vivenciamos, né? E para que não aconteça do governo achar uma oportunidade para continuar
ou aumentar o contingenciamento nas universidades. Então, o debate no público, nas universidades públicas, nas escolas públicas, ela é mais complexa, mais profunda. Tá? Já nas universidades particulares, escolas particulares, está sendo adotado desde o início da pandemia. Tá bom? Nós temos aqui que os autores concluem defendendo o princípio de que o online ele esteja inserido num projeto dentro do EAD. Porque ela fala que o online não, ou seja, o online ele pode fazer parte do EAD. Tá? O remoto não é o EAD, ele faz parte do EAD. O EAD ele é uma modalidade, tá bom? É a modalidade. Então eles defendem aí o online dentro de um projeto de EAD. No texto 2, a educação online, os desafios didáticos com interfaces móveis, autorias em ambientes virtuais de aprendizagem, web aplicativo, os autores apresentam o artigo, fazem parte de uma pesquisa de doutorado. Eles dizem que esse artigo faz parte de uma pesquisa de doutorado que foi desenvolvida na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tá? Então, o objetivo da pesquisa é compreender como ocorre a autoria de desenhos didáticos com aplicativos na educação online. Mas o que é desenhos didáticos? Então, para os autores, desenhos didáticos são estruturação de elementos e objeto de aprendizagem, encaminhamentos e métodos avaliativos capazes de acolher e promover a comunicação, a docência e a aprendizagem online. Ou seja, é o planejamento, é a execução de um percurso didático, uma ambiência formativa ou uma atividade. Ou seja, resumindo, é o planejamento, né? As disciplinas sendo planejadas dentro de práticas, de atividades de ensino online. Tá? E essa pesquisa ela teve como contexto um curso de extensão, né, que foi desenvolvido um curso de extensão de formação docente para educação online, que foi desenvolvido com alguns professores, né, de diversas áreas do conhecimento. Né? E nesse texto os autores apresentaram aí a definição de educação online, citada por Santos, 2014, que diz que é o conjunto de ação e aprendizagem, ou atos de currículo, mediados por interfaces digitais que potencializam práticas comunicativas, interativas, hipertextuais e com mobilidade. Então a palavra interatividade ela aparece aqui novamente, aparece sempre, né? No primeiro texto ela apareceu com muita frequência, agora aqui nesse segundo texto está aparecendo também com muita frequência, porque a interatividade e a comunicação é o pilar para a educação online, tá bom, gente? Então, assim, os autores apresentam no texto também uma palavra ubiquidade. É uma palavra que eu já tinha ouvido, não, né? Mas não compreendia assim o seu significado e sua aplicação do seu significado. Então, o que é ubiquidade? É a qualidade do que está ou existe em todos e praticamente todos os lugares. Ou seja, a qualidade de existir em todos os lugares. É um sentido de onipresença, tá? Então, é isso que ele fala aqui sobre ubiquidade. Foi discutido o conceito também, nesse texto, sobre interfaces a partir de Levi. Tem uma citação aqui que eles utilizaram de Levi, 1998, que fala assim, que as interfaces são aparatos materiais que permitem a interação entre o universo da informação digital e o mundo ordinário. Então, olha a palavra interação novamente aí, tá aparecendo aí, tá bom, gente? Então, segundo os autores, os aplicativos apresentam interfaces educacionais que são mediadoras de aprendizagem, ou seja, que facilitam, né, meios para que os professores possam utilizar nas suas práticas de ensino, tá bom? Assim, a formação de docentes na cybercultura precisa desmistificar o uso das tecnologias digitais em contextos educativos diversos, ou seja, na sua formação docente, é preciso que
se desmistifiquem, né, a utilização de meios digitais, meios tecnológicos, para que esses futuros professores possam estar utilizando nas suas futuras práticas de ensino, tá bom? Eu fico por aqui, quero agradecer a participação e os meus colegas vão dar continuidade, né, nesse debate, enriquecendo mais ainda a discussão, tá bom? Então, quero agradecer a todos pela presença, por estarem acompanhando aí. Chamo Mel, do Paulo Euclides, né, da Cunha. Nós estamos aqui para poder falar um pouco sobre o texto 1, 2 e 3. Né? O texto 1 da professora Edmeia, ela vai relatar um pouco sobre a sua experiência com a educação à distância, né? E aborda também um preconceito de alguns professores e alunos com relação ao ensino à distância, né? As suas dificuldades e tudo mais. Também nós vamos abordar também nesse texto aqui, vai ser abordada a diferença entre educação online, educação remota e ensino à distância, tá ok? E também, basicamente, o texto ali ele fecha abordando também as dificuldades que tanto os professores quanto os alunos eles têm em relação ao ensino remoto, além de seus preconceitos. Com relação ao texto 2, né, a gente pode relatar aqui que ele busca compreender a prática dos professores, né, em relação à educação online, que esse deve ser um trabalho contínuo, envolvendo tanto pesquisa e extensão, né, ensino, pesquisa e extensão de forma interligada. Ele vai também trabalhar um pouco da evolução e da inserção dos ambientes virtuais de aprendizagem, e o seu uso e aplicações também. Trabalha um pouco também fala também sobre a pesquisa e formação na cybercultura, e ele conclui relatando algumas experiências de professores com o uso de alguns ambientes virtuais de aprendizagem e alguns aplicativos também, né, no seu cotidiano, no dia a dia, né, de sala de aula. Então, o texto 3, ele vai abordar basicamente o uso de wiki, que são uma forma de escrita colaborativa, né? E ele aborda também que com o aumento da tecnologia, a questão dos cyberespaços, hoje em dia, né, as relações sociais mudaram e se faz necessário também se usar esses tipos de aplicativos, né, e formas colaborativas de escrita no processo de ensino-aprendizagem. Ele aborda também sobre a questão da interação dos alunos em fóruns, no Facebook, WhatsApp, para a construção desses textos colaborativos. Nada mais é do que um diálogo, né, entre a teoria e a prática, com o intuito de fortalecer essa questão do ensino-aprendizagem. A disciplina Habilidades Necessárias à Educação Online, ela foi estruturada em 3 eixos: fundamentos da aprendizagem online, ambientes virtuais de aprendizagem e legislação específicas em EAD no Brasil. O primeiro texto trabalhado na disciplina foi de Edmeia Santos, que ela traz o conceito e mostra a diferença entre educação online, ensino remoto e educação à distância. Quando a gente pensa em educação online, a gente associa logo que é educação à distância. Mas a educação online é muito mais abrangente, porque utiliza as interfaces da internet. E essas interfaces que a gente utiliza na educação online pode tanto acontecer no ensino presencial como no ensino à distância. Já o ensino remoto utiliza também o cyberespaço, com o objetivo de acesso a conteúdos e materiais de estudo. No ensino remoto, as atividades são propostas para o autoestudo. Os professores não interagem com os alunos fora da hora e da data marcada. As aulas podem ser gravadas ou ao vivo e não existe canais de comunicação colaborativa. Uma atividade ou aula remota, para continuar as atividades pedagógicas, utiliza principalmente a internet. Então, não podemos considerar que aulas remotas é uma modalidade de ensino. É o que está sendo utilizado neste momento de pandemia. Enquanto a educação à distância é uma modalidade de ensino alternativa à educação presencial. Ela acontece fora das barreiras físicas da sala de aula, tendo atividades assíncronas e síncronas. Nessa modalidade de ensino, o aluno utiliza o seu próprio tempo, realiza suas atividades no seu próprio tempo.
As aulas podem ser gravadas ou podem ser utilizadas videoconferências. Porém, algumas atividades acontecem no polo, são atividades presenciais. No texto 2, as autoras dialogam com o texto 1, retomando conceitos chaves, como educação online e definição de ambientes virtuais de aprendizagem. Nesse texto, foi abordado a edificação de uma pedagogia de hipermobilidade que é decorrente da cybercultura. Outra questão abordada no texto é o método da pesquisa-formação, ou seja, o autor é objeto e sujeito da formação, se aprende na prática. Então, foi proposto aos praticantes da pesquisa, que são professores de diversas áreas do conhecimento, que escolhessem um aplicativo e criassem cursos nessas interfaces. Em uma outra etapa, foi solicitado que eles criassem um desenho didático para a educação online. Quando as autoras conceituam o AVA, elas detalham também os aplicativos sugeridos, destacam a importância da interação para potencializar a construção do conhecimento. Essa pesquisa aconteceu no curso de extensão de formação de docentes para a educação online, com professores de diversas áreas do conhecimento no Rio de Janeiro. Os professores destacam nessa pesquisa o desafio para a inovação da prática docente e o quanto é complexo romper com os modelos de educação já existentes. Por fim, as autoras encerram o texto destacando a questão da aprendizagem colaborativa e a importância da interatividade. E espera que os docentes estejam preparados, para poder atuar nesse cenário de cybercultura. O texto 3, os autores trazem o conceito de educação online e enfatiza a experiência da interatividade e da colaboração em rede. Foi realizada uma pesquisa-formação com estudantes do curso de licenciatura em Pedagogia à Distância da UERJ, onde foi proposto a eles a escrita colaborativa. Para isso, eles utilizaram a plataforma do Moodle, onde tiveram acesso a alguns tutoriais e puderam fazer discussões através do fórum, e também utilizaram outros aplicativos, como o Facebook e o WhatsApp, para promover a discussão. Essa atividade ela foi mediada pelas redes digitais, promovendo a aprendizagem colaborativa. Vamos falar agora sobre a legislação em EAD no Brasil. O ensino à distância no Brasil já acontece há muito tempo. Os cursos profissionalizantes existiam para capacitar pessoas que já estavam empregadas e precisavam se qualificar. Então, o material didático era enviado através dos correios. Eram os cursos por correspondência. Mas com o passar dos anos, foram surgindo novos cursos e novos métodos de ensino. Então, as correspondências se tornaram obsoletas e foram substituídas pelo rádio, pela TV e pela internet. Então, com o aumento desta modalidade de ensino, houve a necessidade de estabelecer regras para que não se comprometesse a qualidade da educação à distância. A primeira legislação sobre educação no Brasil foi criada em 1961. Porém, com a LDB de 1996, que a educação à distância passou a ser reconhecida como modalidade de ensino em todos os níveis, de educação básica, curso técnico e curso superior. Atualmente, existem diversos decretos, portarias e normativas que regulamentam a educação à distância no Brasil. Elas têm como objetivo regulamentar e fazer com que as instituições sigam essas normas pré-estabelecidas para que o ensino seja transmitido de maneira formal e com uma qualidade. Olá, eu me chamo Neiva Pinto Santana da Conceição, e agora eu vou falar um pouco sobre a minha vivência com essa disciplina, habilidades necessárias à educação online, que abriu muitos caminhos e muitas portas. E eu queria enfatizar as 3 coisas que mais me chamaram a atenção durante toda essa disciplina. Dentre todos os termos novos que nós conhecemos, pedagogia da hipermobilidade, ubiquidade, ambiente virtual de aprendizagem, online, web, aplicativo e todos os outros, a primeira coisa que me chamou a atenção nos textos, nas leituras dessas disciplinas, foi a forma
a narrativa autobiográfica, em que o autor ele trata a partir de um lugar de fala, do lugar que ele ocupa. Então é algo próprio, não é algo apenas baseado em teóricos externos, não. É algo próprio. Foi a primeira coisa que me marcou nessa disciplina. A segunda coisa que me marcou muito nessa disciplina foi a metodologia de pesquisa-formação na cibercultura, né? Porque quando a gente trabalha com educação, principalmente tratando de formação de professores, é muito, muito interessante, principalmente agora em todo esse movimento entre ensino remoto, educação online, educação à distância, se faz muito pertinente e necessário. E a terceira coisa que me chamou a atenção foi juntamente trabalhar com a pesquisa-formação em cibercultura, trazer essa pesquisa com os cotidianos, que eu acho algo super pertinente quando a gente trata com a educação. Porque o pesquisado, ele não é só um produtor de dados, né? Ele não está ali só como um agente passivo da pesquisa. O pesquisado, ele ocupa também um lugar de produtor do conhecimento. E o conhecimento que ele produz é tão valorizado quanto o conhecimento que o pesquisador ele traz em si. Então, a educação é isso, é algo dinâmico, né? E as leis, elas vieram para acompanhar, para normatizar, para trazer os aspectos legais em relação a isso. Então, esses foram os 3 pontos que mais me marcaram, eu tentei fazer um resumo, que mais me marcaram nessa disciplina, que foram coisas assim que eu não conhecia, dentre todos os termos que eu também não conhecia, mas são coisas que eu pretendo levar para a minha carreira acadêmica, que é esse lugar de fala e essas formas de pesquisa em educação. Obrigada, um abraço. Este vídeo foi solicitado pelo professor Alex, da componente curricular Habilidades Necessárias para a Educação Online, do curso de pós-graduação Lato Sensu, Ensino da Matemática, Matemática na Prática. Nessa componente foi discutido principalmente a diferença entre a educação online, o ensino à distância, o ensino remoto, né, onde foi destacado que a educação online, para ela acontecer, é necessário que exista a interatividade entre os participantes ali naquele processo. E o ensino remoto, nem sempre essa interatividade ela acontece. O ensino remoto ele caracteriza-se pela gravação de aulas. As aulas geralmente elas são gravadas e elas acontecem em um determinado horário ali, obedecendo muitas vezes o horário de aula do professor. E na maioria das vezes não existe esta interatividade. Já no ensino, no EAD, é necessário que ocorra tantos momentos assíncronos como momentos síncronos. O que vai diferenciar um e do outro, no caso, é que nesses momentos síncronos, os alunos ali, os participantes, alunos, professores, eles terão a oportunidade de interagir uns com os outros. Ele acontece em tempo real. E nos momentos assíncronos, ele acontece, essa interatividade em tempo real ali, ela já não acontece. Mas os 2 momentos, eles são importantes na EAD. E uma outra característica da EAD também é que ela pode ocorrer tanto 100% à distância, como ela também pode ter momentos presenciais. Esses momentos presenciais, eles podem acontecer para as avaliações, para estágio, e eles podem acontecer também para uma prática, no caso, para aulas práticas. Dependendo do curso, ele pode ser online 100% ou em alguns momentos presenciais, mas existem alguns cursos que, segundo a legislação em vigor, esses cursos eles não podem ser 100% online, como, por exemplo, o curso de graduação de medicina e o curso de direito. Ele não pode ser 100% online. Já no ensino fundamental e no ensino médio, a legislação
ela, embora seja uma modalidade de ensino presencial, mas a legislação ela permite que, dependendo da situação, ela aconteça EAD, como por exemplo no ensino fundamental, se o aluno for afastado por motivo de saúde, essas aulas dele podem ser oferecidas em EAD, ou se de repente os pais dos alunos forem morar no exterior, as aulas também podem ser garantidas para aquele aluno, ou se os pais, a família for morar em uma região de fronteira ou em uma região que não exista o ensino presencial. E uma característica também da EAD na graduação e na pós-graduação é que a instituição, a instituição privada, no caso, para que aconteça um determinado curso, é necessário que ela peça essa autorização, ela solicite autorização para o funcionamento deste curso. A EAD no ensino médio, por exemplo, no curso de enfermagem, ela pode acontecer sim, o curso de enfermagem ele pode ser oferecido nesta modalidade, mas é necessário que 50% dessas aulas sejam presenciais. Elas não podem acontecer, segundo a legislação, totalmente à distância. Uma outra característica também da educação à distância, e algo extremamente importante, é que os desenhos didáticos eles sejam bem definidos, eles são extremamente importantes. E o que seria um desenho didático? O desenho didático, segundo o que foi discutido, ele é uma sequência, é a forma como vai ser desenhado a sequência do que vai acontecer ali no decorrer do curso. É a organização, a forma, o caminho, como que vai ocorrer, como que vai acontecer o curso. Algo que também foi bastante discutido é que a educação online, ela não é a evolução da educação à distância. Ainda se pratica a educação online como se ela fosse uma transposição da EAD para a internet. E isso não é real, segundo o que foi discutido. Para que aconteça a educação online, como já foi dito, é necessário que ocorra a interatividade entre os participantes. Se não ocorrer esta interatividade, a educação online ela também não acontecerá ali, não terá educação online sem essa interatividade. A interação entre os participantes, elas são extremamente importantes. É a comunicação todos que garante a sala de aula online. Habilidades necessárias à educação online. Fazendo uma reflexão, a componente, tendo como professor o professor Alex Andrade. E neste caso eu irei fazer uma reflexão sobre os 3 textos e destacar 3 pontos. Do texto 1, que é o texto EAD Palavra Proibida, tem como destaque a definição que a professora Edmeia fez no seu texto, diferenciando a educação remota da educação online e do EAD. Nós produzimos um wiki, onde é uma construção de um texto colaborativo em grupo. A minha reflexão vem diante do que foi colocado pela professora Edmeia, né? A necessidade de ter um curso mais com aulas assíncronas, com integração, e como é feito o desenho didático do curso de pós que nós estamos fazendo, que eu acho que seria o mais indicado. Sim, porque eu mesmo fiz inicialmente o curso de matemática, eu iniciei no curso EAD. Meados de 2010, eu já tinha feito uma pós-graduação e o curso EAD me possibilitava, por já estar com filho e tudo, me possibilitava porque eu tinha a vontade de fazer o curso de licenciatura em matemática.
Então eu consegui fazer o primeiro, como eu sou muito persistente, eu fiz o segundo, fiz o terceiro, mas aí eu desisti e migrei para finalizar com o curso presencial. Por quê? Porque não tinha justamente, só era atividades assíncronas, né? Não tinha essa interação, essas atividades síncronas, onde permite a gente ter a interação com os colegas. Isso traz um pouco mais de humanidade e traz um pouco mais de ânimo para as pessoas que estão fazendo e mais enriquecedor, né? Então, quando tem alguma coisa que não está dando certo, tem essa abertura no nosso curso, por exemplo. Agora a gente está num período muito difícil de pandemia, onde aumentamos o nosso trabalho, né? Trabalhamos o dia todo, então isso faz com que a gente diminua o tempo. E a gente, como professor, a gente já tem uma maturidade, a gente quer estar fazendo um trabalho, né? Não só o trabalho para entregar por causa do prazo, a gente quer ter uma maturidade naquilo que a gente está ampliando de conhecimentos. Então aí já entrou, a gente já conversa com coordenadores, já verifica uma forma de melhorar, de ampliar o período. Então isso tudo enriquece, eu acho, de suma importância. Bom, em relação ao texto 2, Educação Online e Desenhos Didáticos, tem 3 pontos. Os 3 pontos seriam: falou sobre o ambiente de aprendizagem, ensinos móveis. Também tem como ponto importante a gente ter refletido, ter estudado sobre a autonomia de desenhos didáticos com aplicativos, né? E a pesquisa efetuada, né? Pelas professoras. E eu estaria como reflexão, né, a questão de que ficou a lição, né, que a docência, a pesquisa e a investigação, elas estão interrelacionadas, não são dissociáveis. No texto 3, que na verdade não é o texto 3, é a legislação em AD no Brasil, né, nós destacamos, o que é que eu destaco? O artigo 80, o decreto 5097 e o 544 do ano corrente, o decreto 5097 e o 544 do ano corrente, do ano 2020. Em minha reflexão, eu verifico que ela é de suma importância para a gente saber a base jurídica, né, que está elencada diante do curso que nós estamos propondo a ter e do curso em que nós como professores, cada vez mais já estamos tendo que estar conhecendo e ampliando nossos conhecimentos, tendo uma nova forma, né, de ensinar, de estar trabalhando os conteúdos.